Pessoas certas. Quando esse culto terminar, e olha que nem terminou, eu já estou vendo o seu cálice se transbordar, amém? Glória a Deus. Calma que vai dar certo. Há improvisos na vida, varão, erga a mão que eu vou profetizar. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento, amém? Você está vivendo um tempo de avivamento? Quando nós entendemos que nós estamos vivendo um avivamento, porque Deus tem feito grandes coisas. Talvez, pastor, eu não estou vendo um avivamento porque você não está andando com a gente que é avivado. Meu Deus do céu, nós somos avivados, nós somos pentecostal, amém? Nós temos uma parede preta, mas nosso pé é na assembleia, amém? Lemos a Bíblia que nem um presbiteriano, mas nós somos na assembleia também, aleluia. Mas é uma felicidade maior, né? Eu gosto muito desse capítulo de Salmos que nós lemos, né? É uma felicidade estarmos reunindo como nossos irmãos, é uma felicidade. Não vou pregar sobre isso, amém? Deixa eu concentrar. Mas eu queria deixar com você hoje uma palavra ao seu coração. Você está disponível? Teu coração está aberto? Tem alguém nos visitando pela primeira vez que eu estou na igreja, pastor, dá um tchauzinho assim com a mão assim. Alguém que já veio na igreja, mas nunca ganhou uma camiseta, nós queremos dar uma camiseta com você também. Vai ali atrás depois na bookstore, quando acabar o culto, não agora, quando acabar o culto você vai ganhar uma camiseta, nós vamos estar orando com você, vai ser um momento maravilhoso. Mas quero falar com você hoje sobre ainda existe uma casa, ainda existe um lar, ainda existe um lugar de acolhimento, ainda existe algo que nós muitas vezes nos perdemos pelo caminho, mas ainda existe, ainda está lá, ainda é acessível, ainda está no mesmo lugar, no mesmo momento, ainda estamos vivendo uma alegria dentro da casa. Há uma casa, há um destino para nós. Em João 14:2, já é um versículo que já nem está lá, aleluia, mas vai dar certo. O Senhor Jesus vai nos falar: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar para vocês. Vou preparar um lugar. Sabe de uma coisa? Olhe, eu tenho um pai. E esse pai, ele tem muitas moradas. Eu vou fazer uma coisa, eu vou aos céus, mas eu vou voltar. Jesus Cristo está voltando para nos pegar e levar à casa do Pai, que há muitas moradas, há muitas moradias, há um lugar reservado para mim, para você, filho de Deus. Mas quando Jesus Cristo ele está falando que ele vai voltar ao Pai, está falando que ele vai voltar para nos buscar, para que nós cheguemos a morar com ele, nas casas dele, na cidade celestial. Quantos aqui vão para o céu? Aleluia, meu Deus. Todos nós vamos. Então nós estamos preparados para isso. Mas quando isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer pode ser amanhã. Pode ser daqui a pouco, no meio do culto, o soar da trombeta, meu Deus, e todo mundo começa a sobrevoar os céus, meu. Sabe quando nós, muitas vezes, nós estamos crentes, nós estamos indo na igreja, nós esquecemos que Jesus pode voltar amanhã. E não é um pesar, mas é uma alegria. Não é uma coisa ruim, mas é algo maravilhoso em nossos corações. Quando nós olhamos os dias que nós estamos vivendo atual, nós vamos perceber que está perto. Nunca houve tanta guerra, nunca houve tanta dissipação, nunca houve tanta perseguição, e todos esses são sinais a qual Jesus já nos entregou, que quando tudo isso acontecesse, ele iria voltar para nos buscar. Mas quando nós falamos de casa, quando nós falamos que ainda existe uma casa, quando nós falamos que Jesus vai voltar e vai nos levar para a casa do Pai, nós temos que lembrar quem nós somos. E não há nada melhor do que lembrar quem nós somos em usar uma parábola de Jesus. Jesus era um homem que contava muitas histórias para se colocar pessoas dentro de uma história que era muito rica em detalhes. Existem parábolas que Jesus conta que é muito rica em detalhes. Cada vírgula parece que é uma vida inteira que nós estamos vivendo. Parece que nós nos vemos nas parábolas, e é essa a intuição de Jesus. E eu gosto muito quando nós revelamos as parábolas. Muitos que vão revelar as parábolas de Jesus vai ser Lucas.
Lucas, que era detalhista em vírgula, detalhista em escrever ponto a ponto, e não tinha um peso pessoal, mas um peso em detalhes. Então, aquele que pode escrever uma história era simplesmente Lucas. Então, quando nós abrimos lá em Lucas, o capítulo 15 inteiro, vai ter 3 parábolas. A primeira parábola é as 100 ovelhas e uma que se perdeu, ou as 99 ovelhas. E a gente conhece essa parábola, né? O homem tinha 99 ovelhas, fugiu uma, deixou todo mundo no aprisco, voltou lá, buscou a ovelha. Maravilhoso, aleluia, glória a Deus. A segunda parábola é a qual uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 coisas de valor, 10 moedas, 10 dólares, aleluia. E tudo isso era maravilhoso, só que ela perdeu uma. Daí o que aconteceu? Ela procurou. Quando achou, ela falou: meu Deus, graças a Deus eu achei algo que eu tinha perdido. Mas então ela fez uma festa, ela se alegrou, e tudo isso é maravilhoso. Mas quando nós chegamos na terceira parábola, Jesus Cristo, ele quis deixar a coisa mais pessoal. Ele quis relembrar assim: há um pai que tem 2 filhos. Há uma casa estabelecida em um lugar. Há algo. Você não é apenas uma ovelha no meio de um monte. Parece que nós somos ovelhas. E Deus às vezes nos trata, às vezes nos fala como ovelhas. Estamos aqui na igreja, somos ovelhas. E todo mundo aqui é ovelha. E eu também sou ovelha. E o pastor, todo mundo é ovelha. E é maravilhoso. Muitas vezes, quando nós servimos a casa do Senhor, parece que nós perdemos o voluntário, alguém que faz alguma coisa, alguém que tem um preço, que tem que fazer, tem que ser feito. E às vezes é importante nós entendermos que nós temos responsabilidades, que nós fazemos o reino e nós temos um valor. Se nós não fizer, ninguém vai fazer, aleluia. Mas existe algo muito maior, aonde que a parábola é a maior parábola. Existem filhos dentro da casa do Pai. A primeira coisa que Deus quer falar comigo e com você a respeito da parábola, que nós vamos lendo versículo juntos, é o primeiro versículo. Jesus continuou: há um homem, versículo 11. Tenta me seguir lá, eu vou gritando aqui e a gente vai junto. Jesus continuou: há um homem que tinha 2 filhos. Existem muitas ovelhas, existe muito preço, mas de fato nós somos filhos. Há um Deus que te chamou como um filho. Esquecemos muitas vezes porque é cotidiano nosso. Eu já sei, pastor. Eu já conheço esse versículo. Mas Deus, ele está nos voltando a falar. Antes de vir um pecado, antes de um sair de casa. Você conhece a parábola, amém? Um foi, voltou, o outro ficou bravo dentro de casa, uma confusão. Antes de ouvir qualquer coisa, existe Deus Pai com você, filho. Antes de haver qualquer coisa, existe a casa de Deus, Deus Pai, e você, filho, lá dentro. O problema muitas vezes não acontece lá fora, acontece aqui dentro de casa. O problema às vezes, aconteceu uma rebeldia, meu Deus, olha, aconteceu. Não. Aconteceu, sabe o que? Você perdeu a identidade de filho dentro de casa. Nós temos que voltar à origem de filho, à origem de ter Deus, o nosso Pai, à origem de saber de que antes da nossa mãe nos conceber, antes de tudo acontecer, Deus, ele já nos gerou dentro dele. Deus, ele já nos chamou de filho. Deus já nos deu um propósito. Deus, ele já entregou algo para nós, mesmo nós ainda não descobrindo nem quem ele é. Deus já sabia exatamente quem nós éramos. Pastor, tudo isso eu já conheço, mas tudo isso precisa ser relembrado em seu coração, porque você ainda está na casa do Pai, ainda você entende todas as coisas, mas antes de vir um desatento, antes de vir um sair, existe uma paternidade sendo esmagada no teu coração. E eu tenho uma notícia para dizer para você: Deus é teu Pai. Deus, ele é teu Pai, e uma paternidade está relacionada em relacionamento, não em quem está dentro e quem está de fora, porque a história a gente vai ver que tinha empregados, que tinha pessoas ali, tinha várias pessoas, mas alguns eram filhos. Quantos eram filhos? Eu e você.
Podemos ser ovelha, podemos ter algum valor, mas ninguém tira algo que nós temos. Nós somos filhos. Ainda existe uma casa, ainda existe um pai, ainda existe uma maternidade, uma paternidade em nossos corações. Eu falo isso porque muitas vezes eu e você, a nossa paternidade é muito corrompida. Eu vou falar isso não porque eu acho que, estou falando isso porque eu vivi. Aos 1 ano e algumas coisinhas, meu pai abandonou a minha mãe com 3 filhos. Meu pai biológico. Abandonou. Foi embora com outra mulher. Sumiu-se. E agora quem que era meu pai? Graças a Deus, aleluia. Quantos podem dar um aleluia? Aleluia. Aleluia. Graças a Deus o pastor Giovanni era muito macho. Viu aquela mulher com 3 filhos e falou assim: eu vou cuidar de tudo teus bacuri. Graças a Deus. Mas a nossa paternidade muitas vezes é relacionada ao meu pai que me abandonou. Em Deus, ele não te abandona. Deus, ele sempre está disposto. Deus sempre está disposto a um relacionamento. Ah, mas o pastor Giovanni, quantos conhecem o pastor Giovanni? Meu Deus do céu, uma benção. Ah, mas o pastor Giovanni não é o teu pai de sangue, não importa, é meu pai que eu tenho um relacionamento. É um relacionamento que institui a tua paternidade com Deus. Eu estou dentro da casa do pai, não tenho um relacionamento. O que importa? Importa é um relacionamento. Quando nós descobrimos relacionamentos com nós, como um pai, nós descobrimos que nós não somos apenas escravos dentro de casa. Nós não descobrimos que apenas nós somos ali servos dentro de casa. Nós descobrimos que nós somos filhos. E dentro da paternidade de pai nós temos uma casa. Nós estamos na casa do Pai, nós reconhecemos Deus como Pai, nós reconhecemos que nós temos um relacionamento. Quanto mais relacionamento nós temos com o Pai, mais nós sabemos os direitos que nós temos como filho. A história ela não vai começar com uma rebeldia, a história ela vai começar com uma paternidade extraída de nós. E do versículo 12, nós vamos ler juntos, amém? Nós temos que ler juntos, não esqueça que nós temos que ler juntos. 1, 2, 3 e... Mas vocês de salvar, Pai, dá-me a parte dos bens que ficaram, e eles repartiram da vida. Pai, o nosso relacionamento não está tão bem. Pai, eu vejo as riquezas que você tem na sua mão, Pai. Me dá aquilo que me cabe. Me dá aquilo que eu quero. Dentro de um relacionamento, dentro de uma casa, existe muito mais do que os próprios bens. Existe um acolhimento. A casa de Deus é um lugar de acolhimento. Deus, ele nos acolhe. Não existe o que você tem e o que você não tem. Não existe lugar de pedição se você tem tudo. Não existe lugar onde que nós chegamos a Deus muitas vezes porque nós não temos muito relacionamento com Ele. O nosso primeiro relacionamento é: Pai, eu entendi que eu tenho algo com você. Me dá aquilo que me cabe. Pai, na verdade eu não quero um relacionamento com você, eu quero aquilo que você tem. Eu estou vendo o que você tem. Os meus olhos estão, eu estou na casa do Pai, eu sei o que o Pai tem, eu sei que eu tenho direitos de filho. Eu quero aquilo do qual eu estou vendo, não aquilo que o Pai pode me entregar por Ele, não aquilo que o Pai tem. Muitas coisas que nós esquecemos de estar dentro da casa do Pai é que nós temos acesso a tudo, mesmo sabendo que metade é nossa. Muitas vezes nós chegamos na casa do Pai pedindo ao lugar de pegar e abrir a geladeira e pegar o que se quiser. Dentro da casa do Pai nós estamos sentados à mesa pedindo para comer se a comida já é tua. Nós estamos dentro da casa do Pai clamando relacionamento, mas não quer abrir a boca. Há um relacionamento, há algo que já está determinado para nós, mas nós ainda pedimos, revogamos aquilo que já é nosso.
aquilo que nós queremos entender como o mais novo, o mais imaturo. A imaturidade faz nós queremos coisas no qual já temos. Ai, Pai, eu quero mais fogo. Eu tenho uma notícia para você, você tem mais fogo. Ah, Deus, eu quero um avivamento. Eu tenho uma notícia para você, você já é um avivamento. Ah, Deus, nós precisamos disso daqui. A minha casa está em falta disso daqui. Ei, dentro da casa do Pai não te falta nada. Ah, mas eu preciso. Ei, nós temos que parar e pensar, eu preciso mais da presença do Pai, porque quando eu tenho acesso à presença do Pai, eu não preciso pedir a herança, eu já começo a usufruir dela. Eu não preciso, ai Pai, eu preciso. Não. Essa oração, dentro da igreja nós oramos um pelos outros, amém? Nós estamos agora aqui, talvez você esteja aqui hoje porque alguém começou a orar por você ferozmente há uns 15 dias atrás. Mas não é sobre isso, é sobre entender que o nosso coração é: Deus, eu já sei que eu tenho. Deus, eu já sei que você é Pai. Deus, eu quero um relacionamento. O seu filho não passa fome, o seu filho não passa dificuldade, o seu filho, ele encontra luz no fim do túnel. Eu e você somos filhos. Quanto mais relacionamento que nós temos ao Pai, menos cobrança nós temos da paternidade dele. Quanto mais relacionamento nós temos com Deus, nós percebemos que quão ruim nós somos e quão perfeito é Ele, porque o relacionamento dele vai mostrar a nossa impureza e a pureza dele, e a pureza dele está nos transformando, assim como diz o apóstolo Paulo. Nós somos transformados ao encontrar Jesus, nós somos transformados ao entrar na casa do Pai, nós somos transformados ao sentar na mesa, nós somos transformados a ter relacionamento, nós somos transformados. Não é herança que não está acessível a nós, é nós que não queremos o Deus da herança, o Pai da herança. A nossa dificuldade não é em ter coisas, a nossa dificuldade é em ter um Pai que tem as coisas. A nossa dificuldade não é o que eu preciso, a nossa dificuldade é: eu preciso acessar a Deus, porque lá eu tenho tudo. A dificuldade não é em ter, a dificuldade é reconhecer um Pai. Na casa do Pai não tem preço, existe um valor. Na casa do Pai, no versículo 13, nós vamos ler assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu, vamos ler tudo que essa é diferente, aleluia. Eu lembrei, aleluia, glória a Deus. 1, 2, 3 e... Passados não muitos dias, o filho mais novo, habitando o campo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá se ficou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmão, pode voltar mesmo aqui de lá, o 13. Passados-se não muitos dias, ele percebeu que o pai tinha dado tudo, mas dentro da casa do pai ele não precisava de nada. Eu tinha tudo, Deus me deu tudo que eu preciso, aleluia. Como você pode dar um aleluia? Porque você tem tudo que você precisa, o acesso a tudo que você precisa, mas dentro da casa do pai parece que todo mundo tem. Não é diferente. Meu Deus, Deus me deu bênção, sabe? Algum irmão do seu lado que você só vê o pecado, ele também tem as mesmas bênçãos. Mas dentro da casa do Pai, nós percebemos que aquilo que nós olhamos como um recurso, o Pai não precisa disso. Você não precisa ter recurso na casa do Pai. Você não precisa ter nada, porque o Pai tem tudo. Eu tenho a herança, percebi, mas dentro da casa do Pai, eu não precisava. Eu nem estou gastando meu dinheiro, eu nem estou gastando minha herança. Eu estou na casa do Pai. Ah, pai, quanto custa um almoço? Não custa nada, vai abrir a geladeira e pega. Ah, pai, quanto custa, pai, para fazer isso daqui? Não, filho, não custa nada, tudo é teu, tudo é nosso aqui dentro. Nós queremos a herança, mas dentro da casa do Pai, nós percebemos que nós somos filhos e a herança não nos vale em nada, nós só queremos ser filhos. Só que lá no finalzinho desse versículo, ele vai falar, na minha versão, que eu coloquei NVI, acho que ainda está lá na Almeida atualizada. Ele vai falar bem assim: desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Só que dentro da casa do Pai nós temos responsabilidade. O que muda estar dentro da casa do Pai e estar fora dentro da casa do Pai, ter herança não tem, é irresponsabilidade. A partir do momento que nós descobrimos que nós somos filhos de Deus, há uma responsabilidade em estar na casa do Pai.
Muitas vezes a cobrança nossa e no nosso irmão, nosso motivo de oração, não é que ele não é filho de Deus, é porque ele está irresponsável usufruindo das coisas do Pai. Então, para ele ser irresponsável, ele precisa sair para não ter julgamento. Você percebe? Achando problema em casa, tendo tudo. Ai, mas eu acho que não está certo, eu acho que eu preciso disso, desse outro. Tá bom, tá aí. Mas só que o fundo da consequência não era isso que ele queria. Ele só queria ser irresponsável. Mas para ele ser irresponsável e viver pelo próprio coração, ele precisava ficar longe do Pai. Ele não estava procurando bens, ele não estava procurando coisas, ele não estava procurando discórdia. Ele estava procurando, sabe o quê? Estar longe. Sabe para mim, para você, o que é herança? O que é herança? O que é herança que nós ganhamos de Deus? Herança é ter salvação. Herança é ter acesso ao Pai. A herança é saber que o Espírito Santo está sempre latindo no nosso coração. Herança é viver em um reino. Herança é saber ser igreja. É isso que é herança. Sabe quando nós perdemos isso? Quando nós saímos da casa do Pai. Nós ainda somos filhos. Deus, ele já nos gerou, já comecei falando de Deus, ele já nos deixou nós como filhos. Deus, ele já tem algo dentro do coração. Mas quando há um desperdício, estamos lá fora. Jesus vem amanhã, você vai ser salvo? Você está perdendo a herança. Estamos lá fora. Você tem tempo de oração? Não tenho mais tempo de oração. Nós estamos lá fora. O Espírito Santo ainda está latente em seu coração. Não mais. Estamos lá fora e não estamos vivendo um reino com o Pai. Na verdade, nós não precisamos de nada. Nós já temos tudo. Sabe por quê? Você sabe exatamente, se Deus voltar daqui 15 minutos, você estará no céu com Ele, vibrando. Estaremos fazendo um aviãozinho, vai ser uma loucura, vai ser maravilhoso. Pastor, mas eu acho que eu ainda não sei se eu sou grato. Eu tenho uma notícia para você. Volte a usufruir da herança que o Pai tem em casa. Ter coisas, ter negócio não te dá acesso. O povo de Israel no Egito começou assim, Jacó teve um filho José, amém? José foi mandado para o Egito como escravo pelos irmãos. José escravo, tinha alguma dificuldade? Muitas dificuldades dentro da casa do pai, muitas vezes nós temos dificuldade, uma perseguição dentro da casa do pai. Só que nunca faltou nada para ele, porque há algo que ele carregava, algo que sustentava ele, algo que colocava ele em cima, algo que transbordava da vida dele. Então ele viveu como escravo, faltou alguma coisa? Não faltou nada. A mulher de Potifar, pombagira miserável, foi atrás dele negócio, falou, foi para a prisão de volta. Meu Deus do céu, faltou alguma coisa? Não faltou nada. Depois ele estava trabalhando como governador, faltou alguma coisa? Não faltou nada. Seus pais, Jacó, estava em um lugar a qual ele entendeu que Deus ele preparou para levar para um outro lugar junto com o seu filho e tudo. Você conhece a história. Faltou alguma coisa? Não faltou nada. Moisés foi para o deserto. Faltou alguma coisa? Não faltou nada. Moisés foi para a casa do seu sogro. Faltou alguma coisa? Não faltou nada. Moisés, ele andou para o deserto. Faltou alguma coisa? Não faltou nada. Moisés, ele chega na terra prometida. Moisés não, Josué daí no caso, né? Sabe o que começa a acontecer? Quando nós temos a herança, acesso ao que a nossa mão dá, todo Josué vai contar uma história a qual eles tinham conquista, eles tinham coisas, só que o coração deles começou a ser longe do Pai. O problema de toda a dificuldade que nós temos sendo igreja, não é a dificuldade, porque nós sabemos que o nosso coração, Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Então, tudo nós temos. Temos dificuldades. Quem não tem dificuldade, glória a Deus. Eu tenho muitas dificuldades.
Tem muitas lutas? Tem lutas. Mas uma coisa nós sabemos assim, e nós sabemos que nós temos um ponto final com Deus, nós sabemos que nós temos um Pai, nós sabemos que nada vai nos faltar, nós sabemos que Ele está nos sustentando, nós sabemos que a partir do momento que Ele voltar nós vamos ir, nós sabemos. Mas a partir do momento que muitas vezes nós acessamos algo, nós começamos a tirar de longe aquilo que Ele nos deu, aquilo que Deus nos deu. Josué, ele vai falar assim, que o seu povo não reconhecia Deus mais. É por isso que ele vai falar assim, bem assim: eu não sei o quanto a vocês, mas eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Porque ele está clamando isso? Porque tem muitas coisas, tem muitos acessos, mas não tem o essencial. Quem proveu não tem o essencial. Quem é o Pai começa a ver um desperdício. Nós precisamos entender que na casa ainda existe uma casa, ainda existe um pai. Nós temos dificuldade dentro de casa, nós temos problema dentro de casa. Nós vamos ver aqui, nós estamos lendo sobre um problema dentro de casa, um problema de filho, um problema de pai, mas dentro da casa não falta nada. Nós queremos muitas vezes sair, daí nós vamos perceber a dificuldade que nós vamos ter para voltar, porque a partir do momento que nós vamos voltar, nós vamos perceber, nós não precisamos de herança, porque nós já temos o pai, nós temos que cair em si. Não queremos, na verdade, a casa do Pai, nós queremos ficar longe dele. Queremos ficar escondido com o nosso pecado, escondido nas nossas ofensas, escondida da nossa vida dupla, escondidas lá onde o orgulho é alimentado, escondido lá onde a gente pode falar mal do irmão e o irmão não está vendo. Podemos falar ser o que ser e não tem a intercessão para tirar uns demônios da gente de vez em quando. É lá longe, nós pegamos e falamos bem assim: eu tenho uma herança, mas pelo que eu estou trocando essa herança? Eu tenho algo nas nossas mãos, mas aquilo que gerou essa herança não está me sustentando mais. No versículo 14 ele vai falar bem assim: pois gastou tudo, consumiu tudo, aleluia. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Quantas vezes eles tinham passado necessidade na casa do pai? Dificuldade, muitos. Necessidades, nenhuma. Na casa do pai pode haver problema, mas tem solução. Sabe o que ele encontrou aqui? Eu não tenho mais solução. O meu pecado me apontou tanto para baixo que, tipo assim, a nossa pergunta lá no mundo é: será que eu vou ser aceito de volta? Será que esse pecado que eu tenho, eu vou ser aceito de volta? Será que Deus colocou eu em um lugar onde aquilo que eu tinha na mão era aquilo que eu tinha acesso? A partir do momento que eu não tinha nada na mão, eu não tenho acesso? A partir do momento que ele tinha herança, que ele tinha bens, era rodeado de gente. A partir do momento que ele não tinha nada, quem sobrou do lado dele? Quem era a família que ele tinha? Aqui na América é muito comum, nós temos iPhone por R$2,79 a um mês, gente. O novo, a câmera mais top, o alaranjado ainda. Nós temos um carro da hora. Estava falando ontem com umas pessoas e falavam: nossa, meu sonho era ter um Corolla. Ele tem aqui, não, um Civic. Aqui, 5 comprou um Civic. Batendo as velas, é um Civic. Nós temos acesso, e sabe qual que é a nossa alegria? Mostrar o acesso que nós temos. Compramos amigos pela internet, em casa estamos sozinhos. Compramos, olha aqui que eu tenho, agora vai virar influencer de inveja aos outros. Você que está no Brasil, você não entende isso daqui. Para nós aqui, o cara ter um iPhone e ter um Samsung que no Pastor Elvis é normal. O Samsung do Pastor Elvis, ele vai abrindo um tablet assim, ó. Nós emprestamos dele hoje para fazer o telão. O que nós precisamos ter nas mãos para comprar pessoas que não têm o nosso coração? Eu vim para a América para conquistar a América, conquistar dinheiro. Gente, dinheiro é passageiro. Herança é passageira. O que não é de passageiro? O que nós temos no coração. A maior dificuldade de quem tem fama, que tem visibilidade, de quem é um grande atleta, é estar rodeado de gente que está falando bem dele. Ninguém confronta ninguém. Ninguém falou: mano, você está errado, mas você não está vendo meus frutos. Tanto faz. Está errado, sempre tem que ter um pastor meio maluco que nem eu, né?
Nossa, olha que eu tenho grandes coisas. Está errado isso daqui, você tem que começar a consertar. Senão, a tua vida, você vai para o inferno pregando lá em cima. Ai, pastor, mas não quero saber. A Bíblia é para mim, para você, para todo mundo aqui. Todo mundo é filho, aleluia. Nós temos que entender que o nosso pecado, ele nos esgota e nos tira o que nós temos nas mãos. Mas a casa do Pai, não importa que você, da onde você veio, não importa da como você vai, não importa se você tem fama, não importa se você não tem. Deus, ele não está preocupado com aquilo que você tem, porque tudo que você tem, ele te deu. Ele está preocupado, o meu filho tem o meu coração, o meu filho tem a minha entrega, o meu filho é amado. Dentro da minha casa não existe nada que eu não possa suprir. Dentro da minha casa eu não vou sentar com os porcos, eu vou sentar na mesa, eu vou olhar nos olhos, eu vou ter relacionamento. Dentro da casa do Pai não me falta nada. Dentro da casa do Pai é onde eu preciso estar. Eu preciso estar com o Pai, eu não preciso de ninguém, eu preciso de um relacionamento com Ele. Ainda existe uma casa, ainda existe uma mesa vaga com um lugar que é o nosso. O nosso valor não está em um chiqueiro. Quero uma notícia para você: o chiqueiro não é outro lugar. Para não falar no meio, não é outro lugar. Pastor, sabe, eu me sinto no meio, não é nosso lugar. No versículo 15 e 16, vai falar sobre isso. 1, 2, 3 e... Gente, que preguiça. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Então... 16. Que fundo do poço é esse? Se você conhece alguém no fundo do poço, você vai perceber que ainda existe um lugar mais fundo ainda. Chiqueiro, para você que não entende um pouco qual Jesus ele está falando aqui com os judeus. Ninguém come carne de porco. Judeu não come carne de porco. Você conheceu um judeu, sabe que ele não come carne de porco. Ele está falando, aquilo que você acha impuro, tem comida, mas você não tem. Aquilo que você acha um nojo, está todo mundo se esbaldando, mas você que é filho, está vivendo que nem chiqueiro. Você está vivendo na M e não está vivendo o que Deus tem para você. Sabe, muitas vezes nós se deparamos nesse lugar, um lugar de vergonha, um lugar onde que não foi preparado para nós, um lugar onde que não é a nossa casa, mas nós estamos chamando de lar. Aonde você mora, eu moro lá no chiqueiro, lá não é outro lugar. Tem uma notícia para você: o pecado não é outro lugar. Distanciamento do Pai não é outro lugar. Ai, mas eu estou lá e não sei como voltar. Existe algo para você, existe algo chamado de Deus para você. Vai ser, saia daí, levante daí, transborde daí. Esse não é outro lugar. Deus não te chamou para te colocar no fundo do poço, mas o diabo vem falando para você: é normal estar no fundo do poço, é normal não ter nada, é normal viver em uma plena disputa, é normal você ser traído, é normal você falar mal de um do outro, é normal você viver em pecado, é normal você ser humilhado num país ao qual você é estrangeiro, é normal viver num chiqueiro, é normal tudo isso daqui. Eu tenho uma notícia para você: não é normal. Aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, nós temos por herança. Aonde nós pisarmos na planta do pé, vai falar assim: se eu estou aqui porque Deus me colocou como filho, e dentro disso daqui para mim vai virar um palácio, porque não sou para viver em chiqueiro, eu vivi para viver na casa do Pai, e na casa do Pai tem muitas moradas, e uma dessas moradas é minha. O diabo, ele pode tentar falar que aqui é o seu lugar, falar assim, meio assim, para o diabo: hein, diabo, você está enganado, você que não é, aquele que o teu lugar está preparado que é no inferno. Para mim eu tenho uma casa preparada, para mim eu tenho algo especial para mim. Por isso que no próximo versículo ele vai falar bem assim: caindo em si, vai estar falando bem assim: o problema sou eu, mas o meu irmão, ele meu irmão sabe como que ele é. O problema não é o seu irmão, o problema é você. O Caim em si ia falar bem assim: eu preciso fazer algo. O Caim em si ia falar bem assim: ei, está tudo errado muitas vezes, mas o lugar mais errado que tem no mundo é o meu lugar certo. Está tudo caindo por assim, mas eu
tenho uma palavra, eu tenho algo, e eu conheço um pai, e quando eu leio a Bíblia, eu percebo que isso é para mim, porque eu estou vivendo isso. Quando nós caímos em si, nós temos que entender definitivamente que a igreja, pessoas, não estão erradas, ou às vezes até pode estar, mas a mudança requer, bate no peito e fala, é eu, o caminhar de volta sou eu, ou entender a casa do Pai, não é a respeito se alguém vai nos trazer, nós precisamos cair em si e levantar. Quando ele cai em si, ele vai falar, quantos empregados tem na casa do meu pai? Tem comida sobrando, eu estou aqui morrendo da fome. No versículo 18 vai falar bem assim. Qual é o 17 da 18? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Pode ser 17 então. 1, 2, 3 e... Então, caindo em si, diz, quantos trabalhadores de meu pai têm em mãos fartura, eu aqui morro de fome. Eu caminhei, irei com meu pai, e direi, pai, peguei o céu. Vou lá na casa do pai e falo bem assim, pai, sabe o que é? Fizeram mal comigo aqui dentro. Pai, me perseguiram dentro aqui da tua casa. Pai, sabe como dizer? Eu tenho muitas questões para resolver. Pai, na verdade, olha aqui a situação que o seu filho me deixou. Pai, muitas vezes, sabe como dizer? Você me perseguiu, os pastores me perseguiu. Ei, o problema não é esse. O problema é que ele fala bem assim, eu vou para meu pai. E eu vou confessar, eu vou me mover em arrependimento. Sabe o que falta para nós? Não é nem levantar e ir, é o ir e se arrepender. Queria que você se colocasse de pé. Nós precisamos não apenas ir, mas ir com uma intenção certa no nosso coração. Deus, eu volto arrependido. Pai, eu volto, mas com o coração certo. Pai, eu estive na sua casa, talvez que nem o filho mais velho, já estava na casa do pai. Só que ao perceber, ele saiu para fora, estava trabalhando, quando voltou, falou bem assim, há uma festa sendo feita, eu não vou mais entrar na casa do pai, eu vou ficar do lado de fora. Mas entre os dois filhos, ninguém estava bem, mas todo mundo estava acolhido. Ninguém estava bem, mas nada faltava para ninguém. Talvez na casa do pai é um lugar que nós temos mais dificuldades de entender o amor que o pai tem para cada filho. Cada um de nós, Deus tem um amor singular. Quando eu falo singular, é perfeito para você. Reconhece tudo que você tem, reconhece tudo aquilo que você precisa. Mas em ambos há uma festa preparada. Em ambos há um lugar maravilhoso. Em ambos ainda há um desfrutar daquilo que nós achamos que temos falta. Em ambos há uma festa. Em ambos há uma alegria. Em ambos há um pai correndo para buscar. Há um pai que ele não fica esperando com uma carta falando assim, você me rejeitou, você não quis viver aqui na minha casa, você olhou aquilo que eu tinha, você olhou a vida do seu irmão, você olhou o que eu estava fazendo por seu irmão. Não, o pai ele não fala isso. O pai vai falar bem assim, ei, vem comigo, eu te coloco de volta uma manta, eu te coloco de volta um anel, eu te coloco sandálias nos pés, eu relembro que eu tenho uma aliança, que você é meu filho, venha, entre, tem uma festa preparada, venha, entre, nós estamos festejando o seu irmão, venha, entre na casa, a casa é um lugar de segurança, ainda existe uma casa para nós, ainda existe uma morada para nós, ainda existe um pai sendo pai para nós, ainda existe um lugar de aconchego, ainda existe um lugar de abraço, ainda existe um lugar onde tudo é festa, ainda existe esse lugar. Eu queria ler com você
com essa paixão, recebendo o Pai de volta. Os últimos 4 versículos, o 20 ao 24. Eu quero que você leia isso daqui, se colocando não como um lugar de um filho pródigo que estava longe, mas um lugar de um filho de Deus. Vamos ler juntos. Em 1, 2, 3 e... Deus, traz-me também. Aleluia! Porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regocijar. Quantos podem se alegrar? Quantos podem dar um brado de vitória? Nós encontramos a Deus, nós encontramos, Ele nos achou. Glória a Deus. Vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Nós temos o Pai. Só tenho você. Só tenho você. Só falta vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho
você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai, nós temos o Senhor como Pai. Nada, ó Pai, nada, nem ninguém, nenhuma atitude, ó Pai, vai tirar, ó Pai amado, a nossa paternidade eterna que nós temos contigo, ó Pai. Muitos de nós, ó Pai amado, nós nos afastamos, ó Pai amado, entendemos, mas nos encontramos, ó Pai, longe. Nos encontramos muitas vezes dentro de casa, mas só vendo nossos problemas, só vendo as dificuldades, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, o nosso coração grita por uma herança, ó Pai, mas o nosso espírito tendo toda a herança entregue. Ó Pai, nós caímos em si, ó Pai. Caímos em si, ó Pai, em escutar na nossa alma, nossa carne, ó Pai, e perceber, ó Pai amado, o quão longe nós estávamos, o quão distante nós estávamos, o quão longe, ó Pai amado, estávamos da herança, ó Pai amado, de ter conexões contigo, ó Pai, de ver um dia de atribulação, alegria que é estar com o Senhor, ó Pai. De ver, ó Pai amado, muitas vezes a nossa dificuldade, mas não olhar, ó Pai amado, quando voltamos para casa, há uma mesa preparada, ó Pai, há um Pai, um relacionamento, ó Pai. Quantas vezes, ó Pai amado, vivemos longe, ó Pai amado, porque nós deixamos de longe, ó Pai, a pessoa do Espírito Santo, ó Pai, um relacionamento entregue, ó Pai. Ó Pai, nós tínhamos tudo, ó Pai. Mas o Senhor, ó Pai amado, nessa manhã nos restitui. Ó Pai, nós vestimos as nossas sandálias do Evangelho, ó Pai, nós vestimos, ó Pai amado, a nossa aliança, ó Pai, nós vestimos nossa túnica, ó Pai amado, que só Filho tem, ó Pai amado. Nós entendemos o sacrifício que é entregue, ó Pai. Ó Pai, nessa manhã, ó Pai amado, não é uma manhã, ó Pai, de tristeza, mas é uma manhã de alegria, ó Pai, porque eu estava longe, ó Pai, e o Senhor me trouxe de volta, ó Pai. Ó Pai amado, a partir do momento, ó Pai amado, que eu entrei na casa do Senhor, ó Pai, eu não precisei correr, porque o Senhor correu para me abraçar, o Senhor correu, ó Pai amado, para fazer uma festa, o Senhor se apressou, ó Pai amado, porque, ó Pai amado, a noiva está preparada, ó Pai, está preparada para a festa, para o banquete, ó Pai, há um banquete preparado para os filhos. Nós sentamos à mesa, nós nos alegramos contigo nessa manhã. Ainda com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero que você repita uma oração comigo. Essa oração é qual oração, pastor? De entrega da sua vida para Jesus. É um confessar. Ali quando estava vivendo aquilo que não merecia, ao cair em si, ele confessou: na casa do meu Pai todo mundo vive em dificuldade, mas todo mundo tem um fim maravilhoso, que é com o reino dele. Essa oração que você vai fazer, repetir comigo, eu quero que a igreja inteira repita comigo. É um reconhecimento que você tem um Pai, é um reconhecimento que Jesus Cristo é o teu Senhor e também o Salvador da sua vida. Talvez você já fez essa oração, mas hoje você repete essa oração, entendendo que eu volto mesmo, eu dou o primeiro passo, eu levanto, eu reconheço. Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, repita assim: Pai, eu estou aqui, o Senhor me abraçou, eu aceito o anel da aliança, eu aceito as sandálias do Evangelho, eu aceito a sua túnica de filho. Pai, eu te confesso que Tu és o meu Senhor, mas Tu és
o meu Salvador. O resto da minha vida eu passarei na sua casa, me alegrando com meus irmãos, festejando, porque hoje eu vou festejar aquilo que o Senhor já preparou para mim, em um nome de Jesus, amém. Ainda com a mão do seu coração, com seus olhos fechados. Você que está na internet, você tem como participar disso também. Deus, Ele está aí onde você está. Deus está te resgatando aí onde você está. Tem uma casa preparada para você. Aí onde que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador no seu lugar, o Espírito Santo já faz morada aí. Você pode escrever uma mensagem que nós vamos estar orando por você, nós vamos estar intercedendo por você. Mas nós que estamos aqui, tem uma atitude para nós fazermos. Assim como com o pessoal online, ele vai escrever uma mensagem, vai receber uma oração. Eu peço para que você aqui, assim que eu contar até 3, você erga a sua mão mais alto. Você vai estar erguendo a mão não para se expor, mas para receber e colocar um posicionamento naquilo que Deus está fazendo no seu coração no dia de hoje. Então eu conto até 3 e você ergue a sua mão se você aceita Jesus. A primeira vez que eu fiz essa oração, eu aceito Jesus. Eu não sabia aquilo que era aquilo, só sabia por ouvir falar, mas hoje eu me posiciono como filho. Mas você também que já se posicionou como filho e hoje você fala assim, hoje eu volto à casa do Pai. Você também erga a sua mão. Você não está levantando a sua mão por vergonha, você vai estar levantando a sua mão para receber uma festa. Eu conto até 3 e você ergue a sua mão em 1, 2, 3. Alguém erga a sua mão bem alto, bem alto. Aleluia. Isso, pode erguer a mão mesmo, filho. É assim mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém? Se você está online, não deixe de participar. Não deixe, há um banquete preparado. Filha, eu posso orar por você, filha? Vem aqui, vem com a Catinha junto, venha, vamos juntos. Você pode aplaudir, igreja. Nós somos uma igreja muito diferente, porque o amar é fazer festa, o amar é sentar à mesa, o amar é um se alegrar com o outro, o amar é um se entristecer. Hoje você está num dia triste, nós vamos chorar com você, mas a alegria do Senhor vai vir pela manhã. Eu tenho uma notícia para você, a alegria do Senhor é a sua força. A partir de hoje você tem uma família que não é perfeita, você tem uma família chamada igreja, uns irmãos assim, cada um numa maneira, cada um numa parte do Brasil, uns até americano, mas todos nós somos unidos, porque há uma morada preparada para você e hoje você encontrou a sua. Então eu vou contar até 3 mais uma vez, você vai olhar essa igreja, que nós vamos festejar, porque nessa palavra também vai falar que os céus ele fez uma festa, e nós somos espirituais, nós estamos aqui, mas o céu está aberto, o céu está festejando, os anjos estão soltando pompons, há uma alegria reservada para nós, e eu vou contar até 3 e você vai encontrar essa alegria aqui, seus olhos vão se abrir, amém? Amém, Jasper? Amém? Pelo amor de Deus, Rafa, toca o grave aí, vamos embora festejar, vamos embora, vamos igreja, vamos lá, em 1, e 2, e 3, seja bem-vindo em nome de Jesus, aleluia! Você pode cantar isso. Nós temos o nosso Pai, nós temos a nossa casa, nós temos a nossa cadeira cativa na mesa. Cante isso com verdade, cante isso com força no seu coração. Vamos lá, igreja, vamos.
Todos nós percebemos que nós temos um Pai nessa manhã. Você sai daqui feliz, você sai daqui não apenas entendendo que você tem uma herança, mas você já está usufruindo dela dentro da casa do Pai. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nós decretamos que Satanás e seus demônios não têm poder sobre nós, porque nós temos filhos, nós somos acolhidos pelo Pai, e nós sairemos daqui desse lugar hoje transbordando da sua graça, da sua misericórdia. Não há nada que nós não podemos atingir, porque o seu Espírito está em nós, o nosso relacionamento está ativo, o Senhor não está longe, mas o Senhor está perto. Deus abençoe você, a sua casa, vai com Deus, não esquece, sempre tem um GC perto da sua casa, você não está sozinho, nós estamos juntos. A casa do Pai há muitas moradas e também há muitos GCs para você. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa mais uma vez. Deus abençoe. Na terça-feira nós temos culto pleno, na quarta-feira nós temos culto fé. Meu Deus do céu, tem tanta coisa acontecendo que nem sei.